Olá! Na aula de hoje, estudaremos os fenômenos ondulatórios já vistos em aulas anteriores, mas no conceito das ondas sonoras. Vamos para a aula? Na aula passada, a gente introduziu o conceito de ondas sonoras e vimos que ela também é uma onda mecânica, como as que a gente veio estudando nas aulas anteriores. Bom, se ela é uma onda como as outras que a gente estudou, então ela também sofre dos fenômenos ondulatórios que a gente estudou nas aulas anteriores. Vamos ver como é que esse novo tipo de onda, essa onda sonora, vai se comportar nos fenômenos que a gente já estudou, como reflexão, refração, difração e polarização. Reflexão. O que é a reflexão de ondas sonoras? É o eco. Ou seja, o eco nada mais é do que quando uma onda sonora bate em um material de meios diferentes, por exemplo, se ela sai do ar e entra em contato com uma parede, que é um meio de propagação diferente, uma parte dela, mais precisamente, vai sofrer o fenômeno da reflexão e vai voltar, muitas vezes, na direção do emissor. Ou seja, vai causar esse efeito que a gente percebe como eco. Ou seja, a gente vai ouvir o som uma primeira vez quando a gente emite ele e, dependendo da distância da parede, ele vai sofrer reflexão e vai ouvir o som, o próprio som novamente. Esse fenômeno que a gente chama de eco nada mais é do que a reflexão aplicada a ondas sonoras. E a refração? A refração é análogo. Assim como eram com as ondas mecânicas ou eletromagnéticas, vai ser com um tipo de onda sonora. É a mesma coisa, o mesmo princípio. A lei de Snell ainda se aplica. Agora, que caso prático a gente pode perceber como sendo a refração para onda sonora? Bom, existe um experimento físico muito interessante, que é quando você emite um som em uma superfície normal, um chão, uma temperatura normal, e quando você emite o som em por exemplo, uma superfície de um rio congelada, superfície do gelo. A gente percebe que o som viaja, digamos assim, com uma intensidade razoável, por muito mais tempo quando ele é emitido sobre uma superfície de gelo. Por que isso acontece? Bom, o som, durante o percurso do som, sob uma superfície de gelo, o que acontece? Bom, ela começa em contato com um ar atmosférico gelado, porque está em contato com o gelo, que é frio. Então, quando ela tende a subir, ou seja, quando parte dessa intensidade tende a ir embora, digamos assim, da zona do chão, ela passa a entrar em contato com ar mais quente, que tem características diferentes de refringência em relação ao ar frio, e sofre o processo da refração, da lei de Snell. E vai, de uma certa forma, geometricamente, vai sofrer uma curva, digamos assim, porque a cada pequeno pedaço de distância que a onda sobe, ela vai entrar em contato com o ar um pouquinho mais quente e vai sofrer refração. Dessa forma, a trajetória do som, quando ele é emitido perto de uma superfície gelada, tem esse perfil aqui, ou seja, ele vai sofrendo a refração conforme entra em contato com o ar um pouquinho mais quente e volta a se aproximar da superfície gelada que ele se encontrava antes. E assim sucessivamente, ou seja, é uma fração muito menor do som emitido perto de uma superfície gelada que vai escapar, digamos assim, para a atmosfera. Portanto, esse é um experimento muito interessante que comprova o fenômeno da refração para ondas sonoras. Um outro fenômeno que acontece também com ondas sonoras e é percebido no nosso dia a dia é o fenômeno da difração. Agora, de que forma ele é percebido assim no cotidiano das pessoas? Bom, ele nada mais é do que o som vindo da esquina, ou seja, se a gente tem, por exemplo, uma rua aqui entre dois prédios e passa um carro nessa rua e ele começa a buzinar, os pedestres que se encontram aqui na calçada, virando a esquina dessa rua do carro, vão perceber claramente o som da buzina. Por que isso acontece? Se o som, sendo uma onda, passaria aqui na rua e seguiria reto, simplesmente. Bom, isso acontece porque o som, sendo uma onda, também vai sofrer difração aqui perto da superfície da esquina. Como a gente viu em aulas anteriores, pelo princípio de Huygens, as ondas, o pedaço da onda que está mais próximo aqui da esquina, vai servir de origem para novas frentes de onda sonoras que vão percorrer aqui uma extensão maior do espaço aqui mais perto da parede da esquina. Ou seja, todos os pedestres que se encontram aqui,
aparentemente distantes do carro vão ouvir com uma certa clareza o som da buzina. E por último, o fenômeno da polarização. A polarização não acontece com ondas sonoras. Por quê? Se todos os outros casos se aplicam para elas. Bom, a polarização é um fenômeno que acontece apenas com ondas longitudinais, ou seja, apenas ondas que se propagam em mais de uma direção do espaço vão sofrer o fenômeno da polarização. E a gente sabe que ondas sonoras, ondas que são caracterizadas por variação de pressão no material, são ondas longitudinais, ou seja, se transportam apenas por meio de uma direção no espaço. Portanto, elas não vão sofrer polarização. Bom, então a gente pode concluir com essa aula que ondas sonoras, assim como qualquer outro tipo de onda, vai sofrer os fenômenos ondulatórios que a gente caracterizou para ondas gerais, e esses fenômenos, na sua grande maioria das vezes, vão ser facilmente percebidos em situações cotidianas do nosso dia a dia. Muito obrigado.